Sempre há uma chance, de Lucimara Breve, pelo Espíritos Hermes e Lúcius, parte 7, capítulo 24. Margot estava no quintal quando viu Chico chegando de sua visita à delegacia. E então, como foi lá? O delegado me disse que recebeu algumas informações, confirmando que até pouco tempo moravam lá naquela região 2 sujeitos que correspondem aos nomes e às descrições de Zizi. Moravam? É. Parece que os policiais de lá estiveram procurando por eles e descobriram que eles haviam se mudado, e ninguém soube dizer para onde. Então, não há como provar o envolvimento deles com Bianor, não é? Isso mesmo. Teremos que esperar mais algum tempo, até que consigam encontrá-los, mas... O que foi? O que o delegado falou? Ele disse que se não aparecer alguma pista dos dois logo, os policiais deixarão de investigar o caso, pois não há nenhuma prova concreta contra eles, nem mesmo uma ordem superior, só estão investigando como uma troca de favores entre eles. Para mim, isto só vem confirmar minhas suspeitas, pois é exatamente assim que o coronel costuma agir. Depois de feito o serviço sujo, ele faz com que seus colaboradores desapareçam. Ora, não fique assim, disse Chico abraçando-a. Você não se lembra do que ouvimos lá no centro na semana passada? Não. O que foi que disseram por lá? Lembro-me que o palestrante disse que tudo está sempre certo, mesmo quando não conseguimos entender os fatos, como as coisas acontecem ou o porquê daquilo. Isto não significa que esteja errado. Pelo que sinto, mesmo que não consigamos provar, para a lei dos homens, o que acreditamos ter acontecido com Abel, com certeza isto não impedirá que a responsabilidade deste ato tenha que ser respondida um dia por quem os praticou, pois acima de tudo e de todos está a lei de Deus. Você está certo. Também não acredito que as pessoas que de alguma forma prejudiquem as outras possam ficar bem consigo mesmo. Com certeza deve existir algo que as chame à razão no momento certo. E eu posso dizer o quanto dói quando isto acontece. Ter que admitir que se é muito pequena de sentimentos e de valores não é fácil. Pare com isto, Margot. Tudo o que fazíamos era o que achávamos ser o certo, e Dino também. E apesar de cada um ter seus próprios interesses, acabamos nos ajudando uns aos outros a despertar para esta razão. Com certeza, para os outros também, chegará o dia em que alguém ou alguma coisa os tocará o coração e os ajudará a despertar, fazendo com que saiam deste mundinho de interesses pequenos e passageiros. Não importa quando, só importa que aconteça. Os dois abraçados trocaram alguns carinhos e Margot concluiu. Você tem razão. Se não conseguirmos provar nada contra o coronel por agora, o melhor fazer é deixar isto com o tempo e cuidarmos de nossas vidas. Isto mesmo. Vamos nos dedicar a nós mesmos e confiar, pois tudo está certo. Os dois conversaram mais algum tempo e depois entraram em casa, para começarem a partir daquele momento a colocar em prática a decisão que haviam tomado. Enquanto isto, em São Paulo, Clara e Marcelo chegavam no desembarque do aeroporto e ficaram surpresos por encontrar Antônio a esperá-los. Como soube que estaríamos chegando agora? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Marcelo um pouco preocupado. Calma, não aconteceu nada. É que durante a festa de seu casamento, os pais de Clara me disseram que também fariam uma viagem e que provavelmente não estariam aqui no dia de sua chegada. Então combinei com Domingas para que me enviasse assim que soubesse o dia e a hora de sua chegada, para que eu pudesse vir buscá-los. Pedi também para que não lhes dissesse nada. É muito bom te ver aqui, Antônio, mas confesso que também fiquei assustada, disse Clara abraçando o amigo. E Joana, como está? Bom, este é um outro assunto que também pedi a Domingas que não comentasse nada com vocês. Joana está bem. Eu a deixei no hospital para amamentar as meninas enquanto vim até aqui. O quê? Perguntaram juntos. Joana deu à luz na semana passada 2 meninas lindas, Maria Rita e Maria Paula. Elas estão bem, mas ainda terão que ficar no hospital mais algum tempo. Os dois ficaram radiantes com a notícia, e mesmo cansados da viagem, quiseram ir direto para o hospital, para reverem a amiga
e conhecerem as afilhadas. Joana já os esperava na recepção. Sabia que os amigos com certeza iriam para lá com Antônio. Depois de muitos abraços de saudades e alegria pelo retorno dos dois, ela disse: como sabia que viriam? Já pedi ao médico que, se fosse possível, deixasse vocês verem as crianças e ele concordou, mas terá que ser uma visita rápida. Ainda bem que você nos conhece bem e sabe o quanto estaríamos ansiosos para isto, disse Marcelo emocionado. João nos levou até a sala, onde as meninas estavam, e seguindo a orientação do médico não se demoraram por lá. Antônio os esperava no estacionamento, quando teve sua atenção voltada para uma moça que estacionava o carro. Esperou até que ela descesse para tentar reconhecê-la e lembrar-se quem poderia ser, pois sabia que a conhecia de algum lugar, mas ele não conseguia identificar a moça. Foi quando viu Joana e os amigos chegando perto do carro e deixou este pensamento de lado. No caminho até a nova residência do casal, Antônio aproveitou enquanto Clara e Joana estavam entretidas numa conversa animada para falar com Marcelo. Marcelo, sei que está cansado da viagem e que provavelmente terá todo o seu tempo ocupado com os afazeres do escritório, com a arrumação da casa e dos presentes, mas preciso ter uma conversa com você sobre alguns assuntos e sei que só você pode me ajudar. Você está com algum problema? Perguntou o amigo, sentindo um certo tom de nervosismo nas palavras de Antônio. Agora não, mas eu consegui criar um monte deles com certeza. Ainda bem que acordei a tempo de evitar o pior. Bem, se o assunto é tão urgente quanto parece, nós podemos jantar juntos hoje. Mas hoje você deve estar muito cansado da viagem. Que nada! Eu e Clara dormimos durante todo o tempo. Antônio ficou pensando por alguns momentos, até que, aproveitando sua parada num sinal fechado, perguntou à esposa: Joana, será que posso convidá-los para jantarem lá em casa hoje? Sei que você ainda precisa de repouso, mas gostaria de conversar com Marcelo sobre a ajuda de que estou precisando. Todos no carro se espantaram com as palavras de Antônio, e Joana, percebendo a ansiedade do marido, respondeu carinhosamente: Claro que pode, e não precisa se preocupar comigo, pois com certeza Vilma fará um jantar especial para eles. Ficará muito feliz em rever Marcelo e de conhecer Clara. Então quer dizer que Vilma está em sua casa? Admirou-se Marcelo, sabendo que Vilma jamais deixara a fazenda antes. Ela veio me fazer companhia e ajudar os bebês por algum tempo. Isto é muito bom. Então podemos chegar às 20 horas para o jantar. Neste horário está ótimo, concordou Joana. Depois de deixá-los em casa, Joana aproveitou a oportunidade de estar a sós com o marido, para dizer de sua alegria vendo seu esforço para realizar tudo o que havia se proposto. Fiquei muito feliz com a sua atitude. Realmente, você está se mostrando muito interessado em receber ajuda, e com certeza isto só virá acrescentar no nosso relacionamento. Joana acariciou os cabelos de Antônio e concluiu: sei o quanto deseja que nosso casamento volte a ser como era, e sinto que você está melhorando, mas ainda penso que será melhor para nós dois esperarmos mais algum tempo. Antônio não respondeu, pois sabia que Joana estava certa. Mesmo sentindo em seu peito uma grande dor com a falta de seus carinhos, estava resolvido a respeitar a vontade da esposa e assim seguir a busca que havia começado. Também naquela manhã, Jane aguardava a chegada do médico para saber os resultados dos novos exames feitos em Bianor. Estava agora um pouco mais tranquila, com a informação que recebera de uma enfermeira, de que ele iria deixar o tratamento intensivo, já que seu estado de saúde era estável. Enquanto esperava, não pôde deixar de se lembrar em detalhes da conversa que tivera com os sobrinhos alguns dias atrás, por causa da doença do irmão. Ao chegar do hospital naquele dia, a babá perguntou aflita: E então, dona Jane, como está seu irmão? Ele ainda está inconsciente, mas depois que o médico analisou os exames que lhe entreguei, parece estar mais confiante de que ele logo melhore. Que bom saber disto. E a senhora como está? Parece um pouco cansada. E estou mesmo, mas isto é fácil de resolver. Vou subir e tomar um bom banho antes que as crianças cheguem. Depois preciso ter uma conversa com eles para lhes contar sobre o pai,
já que não temos certeza do que pode acontecer. Mas para que, dona Jane? Eles ainda são muito pequenos, não precisam saber o que está acontecendo. Precisam sim. Não posso esconder nada deles. Se a vida trouxe esta experiência para eles, eu não posso impedi-los de vivê-la. Mas são só 2 crianças, o que poderão fazer? Para ajudar ao pai, nada. Mas com certeza, isto será de grande valia para eles mesmos, para que conheçam como a vida funciona. E afinal, todos nós vamos morrer um dia. Não há nada mais certo do que isto. Nossa, dona Jane, até parece que seu irmão já está morrendo. Nunca sabemos quando vai acontecer. Porém, hoje eu tenho a possibilidade de conversar com os meninos sobre isto. E apesar das impressões do médico apontarem para o outro lado, eu não quero perder a oportunidade de trabalhar este fato real com eles. Jane subiu para o quarto e, enquanto estava no banho, teve sua conversa com Deus. Ela não era uma mulher religiosa, tinha suas crenças e seguia sua própria filosofia de vida. Porém, havia algo que fazia parte de seu modo de vida, que era a sua atitude de nunca esconder a verdade em hipótese alguma, mesmo sabendo que, em muitos casos, a verdade fica ainda mais difícil de ser aceita pelas pessoas. Por isso, tinha este hábito de conversar com Deus, para expor os motivos que a faziam acreditar que o seu modo de agir estava certo. Sentia-se melhor quando fazia isto. Parecia renovar suas energias e dava-lhe segurança para atingir seus objetivos. E naquele dia não foi diferente. Só que ela não imaginava a surpresa que teria ao final desta conversa com os sobrinhos. Estes já esperavam na sala, quando ela desceu e, após beijá-los e sentar-se entre eles, contou de uma forma simples, mas muito clara a situação em que estava o pai. Então quer dizer que o papai vai morrer? Perguntou Lucas. Eu não disse isto. Um dia ele vai morrer, assim como todos nós também. Só que hoje seu pai está doente, então isto pode acontecer antes do que esperávamos, mas não é certeza, pois o médico acredita que ele ficará bem. Os 3 ficaram alguns segundos calados, até que Henrique quebrou o silêncio. Por que as pessoas morrem, tia? Não só as pessoas que morrem. Tudo que existe aqui na terra um dia morre. Lembra-se das flores que plantamos no jardim? Lembro. Elas eram sementes. Depois vieram os botões e abriram as flores. Ficaram assim algum tempo até morrerem. Então, nós também somos assim. Nascemos, crescemos e morremos. Mas será que é só isso, tia? Jane sentiu que havia na pergunta do garoto muito mais do que parecia. Ela mesma, por várias vezes, já havia se perguntado isto e ainda não encontrara uma resposta que a convencesse. O que você quer dizer com isto, Henrique? Ah, tia, não sei, mas isto não faz sentido. A gente tem tanto trabalho para nascer, crescer, estudar, trabalhar e depois de tudo isto morrer e acabar. Acho que está faltando alguma coisa aí, mas eu não sei o que é. Ela espantou-se com o menino. Não sabia que ele já pensava sobre o assunto e que já tinha uma opinião sobre isto. Então quis saber mais suas ideias. Por que você pensa assim? Não sei bem, mas lá na escola um professor nos ensinou que as coisas nunca acabam, que elas só mudam de jeito e se transformam. Será que quando a gente morre também não é assim? Henrique mostrava naquele momento toda a sensibilidade que possuía seu espírito, e para ele era ainda mais fácil expressar tudo isto, porque sendo criança este sentimento ainda consegue falar mais alto do que os valores que se adquire depois com o passar dos anos. Jane ficou sem saber o que dizer para os meninos, mas tinha consciência de que não poderia responder nada que ela mesma não viesse a acreditar e confiar, pois sentia que dali poderia surgir um exemplo de vida para os sobrinhos. Então disse a verdade, como já era seu costume. Henrique, a titia não sabe as respostas para as suas perguntas, mas tenho que concordar com você, pois tudo o que nos disse faz realmente sentido. Só que precisamos procurar as respostas certas para estas perguntas, senão teremos ainda mais dúvidas sobre o assunto. E onde vamos procurar, tia? Perguntou Lucas, querendo participar da conversa. Ainda não sei, querido. Vou precisar de algum tempo para tentar descobrir isto, e depois voltaremos a conversar, certo? Os 2 concordaram, e Henrique, antes de deixar a sala com o irmão, concluiu. Sabe, tia,
Não precisa se preocupar comigo nem com Lucas. Nós já perdemos a mamãe, o tio Oscar, e se chegar a vez do papai morrer, tudo bem. Um dia nós vamos mesmo saber por que isto acontece. Jane não conteve as lágrimas depois que os meninos saíram. Como podia um garoto de 10 anos pensar daquela forma? Estava admirada com a maturidade do sobrinho diante do assunto. E ele estava certo, pensou ela. Deve haver algo mais em tudo aquilo, com certeza. E agora cabia a ela descobrir por onde responder às perguntas daquele coração infantil, mas que já se mostrava mais experiente no assunto do que ela supunha. Por isso ela sentia que estava em débito com os sobrinhos, pois ainda não havia dedicado nenhuma parte de seu tempo em busca das respostas prometidas. Mas deixou seus pensamentos quando notou a chegada do médico, que ao vê-la ali no corredor foi ao seu encontro assim que entrou. — O que faz aqui tão cedo? Pensei que só viria depois do almoço. — É, doutor. Realmente eu pretendia vir à tarde, mas estava muito ansiosa para saber os resultados dos exames. O senhor já havia me confirmado a opinião de seu colega com os exames que eu trouxe, mas quero assim não conseguir me acalmar. Está bem. Vamos até a minha sala e lá nós conversaremos. E depois de pedir os exames a uma das enfermeiras, os dois se dirigiram para a sala. Jane ainda guardou mais algum tempo, até que ele analisasse os resultados. Depois perguntou: — E então, doutor, qual é o problema do meu irmão? Realmente, nossas primeiras impressões se confirmaram. Não há nada de mais grave com o coração de Bianor, mas mesmo assim, ele terá que receber um acompanhamento médico, além do repouso e de uma dieta alimentar. Jane respirou aliviada com a notícia. Vejo que está mais tranquila agora. É verdade. O senhor me desculpe por ter lhe incomodado, mas eu precisava resolver logo este assunto. Não precisa se desculpar. Só quero que pare de me chamar de doutor ou de senhor. Assim você me deixa mais velho do que eu sou. Me chame pelo meu nome, certo? Está bem, Flávio. E me desculpe por isto também. Ora, deixe disto. Eu só estava brincando com você. Ficaram conversando ainda por algum tempo, e este confirmou a informação de que Bianor iria para o quarto naquela tarde. Jane então resolveu ir embora e voltaria mais tarde para visitar o irmão. Flávio fez questão de acompanhá-la até o carro e, depois de se despedirem, Jane seguiu para sua casa. Durante o caminho, porém, ela não pôde deixar de pensar na atenção que o médico vinha lhe dispensando, a qual ela já havia notado. Flávio era um homem muito bonito e educado, que aparentava ter perto de 40 anos e não trazia aliança no dedo. Então, ela imaginava ser ele descomprometido. Desde que Oscar morreu, era a primeira vez que ela olhava para um homem e conseguia ver nele tantas qualidades. Sentiu-se um pouco envergonhada com a situação ao se lembrar do marido, porém sabia que era muito jovem ainda e que um dia isto poderia mesmo acontecer. E apesar de lembrar com saudades os anos de felicidade vividos junto ao marido, tinha consciência de que eles não voltariam e que se ela desejava voltar a viver bons momentos como aqueles, precisava se colocar a favor disto, para poder reconhecer quando a vida lhe oferecesse outra oportunidade. Por isso, não teve como negar a si mesma o quanto estava impressionada com Flávio. Capítulo 25. Como haviam combinado, às 20 horas, Clara e Marcelo chegam na casa dos amigos e é Vilma quem os recebe. Marcela cumprimenta com carinho e depois apresenta Carla. Vilma: quero que conheça minha esposa Clara. Nossa, Phil, que belezura de moço se arrumou, hein? Todos na sala riram com o jeito simples, mas sincero de Vilma, e Clara, totalmente sem jeito, agradeceu o elogio. Muito obrigada. É um prazer conhecê-la pessoalmente, pois todos sempre falam muito da senhora. O prazer é todo meu, fia. E desculpe o meu jeito, mas você é muito linda, até parece uma pintura. Assim eu vou ficar com ciúmes, brincou Joana. Vamos parar com esses elogios e nos sentar aqui na sala. Todos atenderam prontamente ao chamado de Joana, e depois de algum tempo conversando, Vilma avisa que o jantar está servido. Como Joana havia antecipado, realmente, ela havia preparado um banquete. Clara e Marcelo, além da saudade do tempero e da comida de seu país, ficaram encantados com os dotes de Vilma na cozinha e não puderam deixar de comentar sobre isto. Vilma,
Você tem mãos de fadas para a cozinha, disse Clara. Realmente, completou Marcelo. Há muito tempo não provo nada igual. Vi uma cozinha muito bem mesmo. E se não me cuidar, vou ficar uma bola de gorda enquanto ela estiver aqui, disse Joana abraçando a amiga. Ora, deixe disso. Eu só fiz umas coisinhas, nem tive tempo de caprichar. Vilma dizia isso para disfarçar um pouco a vaidade e alegria que sentia com os elogios, ao que todos na mesa riram de seu jeito. Assim que terminaram, Antônio chamou Marcelo para se sentarem lá fora no quintal, enquanto as mulheres continuavam a conversa ali na sala. Estava nervoso com a conversa que teria com o amigo, mas sentia também uma alegria por ver que neste momento havia chegado. Marcelo também estava ansioso e um pouco preocupado com Antônio, mas logo que este começou a falar, ele viu seus temores desaparecerem. Bem, meu amigo, pelo que me lembro de nossa última conversa a respeito deste assunto, penso que para você não será nenhuma surpresa a ajuda que venho lhe pedir hoje. Tenho que admitir que sinto que chegou a hora de eu também aprender a andar como você me disse. Chega de cair e de me agarrar nas coisas. Quero aprender e entender tudo o que você tentou me mostrar e eu não estava pronto para ver. Marcelo sorriu para o amigo e carinhosamente respondeu, realmente, tenho que concordar que não estou totalmente surpreso com sua atitude, mas gostaria de saber o que aconteceu neste mês em que estive fora, que lhe fez aceitar e a querer mudar. Antônio suspirou fundo. Ainda sentia-se um pouco envergonhado com tudo aquilo, porém não deixaria que este sentimento viesse atrapalhar sua conversa com o amigo, e sentindo uma grande força dentro de si, começou a contar para este tudo o que havia se passado naqueles dias, todos os detalhes dos fatos ocorridos e sobre os pensamentos e sentimentos que lhe afloravam a cada instante, até concluir a conversa, afirmando seu desejo de receber ajuda e orientação do amigo ali presente. Ao final, Marcelo trazia no coração a certeza de estar vendo ali mais um exemplo vivo, a confirmar muitas das teorias sobre os estudos a que vinha se dedicando. Todas as palavras de Antônio refletiam plenamente a verdade dos fatos, e Marcelo foi obrigado a reconhecer no amigo a dignidade e a coragem que fora preciso para tomar aquela atitude diante dele. Só mesmo o verdadeiro amor poderia trazer aquela consciência. Antônio, apesar de tudo o que houve com você, quero lhe parabenizar pelo seu gesto e dizer o quanto fico feliz por saber que você tenha entendido o recado que a vida lhe mandou. Muitas pessoas que passam por momentos difíceis e dolorosos, assim como você passou, acabam escolhendo outros caminhos, e muitos deles ainda mais tristes e dolorosos. Porém, você soube abrir seu coração para o amor, e deixando o orgulho de lado, se colocou a favor da vida, para voltar a ser feliz. E tenha certeza de que também é só isto que ela deseja. Emocionado com as palavras de Marcelo, Antônio não conteve as lágrimas, mas mesmo assim prosseguiu. E você acha que mesmo depois de tudo que eu fiz, ainda terei a chance de conseguir isto? Não tenho dúvidas, meu amigo, principalmente por saber tudo quanto fez. Se não houvesse consciência de seus atos, aí sim a coisa se tornaria mais difícil, pois só quando compreendemos as experiências através do reconhecimento de nossas atitudes é que podemos realmente optar por uma mudança para melhor. Sem isto é impossível. Marcelo aguardou alguns momentos, depois continuou. Não se preocupe mais. Sinto que você iniciou uma nova etapa de sua vida agora, e com certeza, este seu desejo de aprender e de conhecer a si e a tudo que nos cerca só fará com que realize ainda mais rápido os seus sonhos. Toda esta conversa servia também para mais alguém que estava ali no momento. Verônica sentia que sua situação era muito parecida com a de Antônio. Depois da conversa que tivera com o pai, ela estivera pensando em tudo o que vinha fazendo e tinha consciência de que tudo aquilo não era o melhor para ela. Apesar de ainda sentir uma grande dor em seu coração ao se lembrar de tudo pelo que havia passado, só o pensamento de poder voltar a sentir-se bem, sem aquelas feridas dolorosas que ainda trazia no peito a sangrar, a alegria de poder rever o pai e de poder descansar em seus braços, como quando era criança, traziam as lágrimas e a faziam sentir um calor em seu coração, que só se lembrava de haver sentido
quando ao segurar seus filhos pela primeira vez nos braços. Parecia que mesmo naquela situação em que ela havia se colocado, o amor maior tentava acalmá-la e ampará-la para assim trazê-la à razão. Só depois de muito tempo foi que Antônio e Marcelo entraram novamente na casa. Joana já não conseguia disfarçar a ansiedade de saber o que os dois conversavam há tanto tempo, porém foi Clara quem falou primeiro. Nossa, que demora! Pensei que haviam se esquecido de nós aqui dentro. Isto nunca, meu amor, brincou Marcelo abraçando a esposa. Joana olhava para Antônio como a suplicar por uma palavra, e esta veio depois de um beijo que há muito ele desejava e que naquele momento não lutou mais para sufocar. O coração de Joana estava aos pulos, e apesar de surpresa com o gesto do marido, ela não teve como deixar de retribuir o carinho, já que também trazia consigo este desejo. Antônio viu seu peito transbordar de alegria, sentindo que Joana o aceitava novamente, e foi com este sentimento que contou à esposa o que havia combinado com o amigo. Joana, eu conversei com Marcelo e vou começar a frequentar o grupo de estudos do qual ele participa. Sei que tenho muito para aprender e quero começar logo. Isto é ótimo, Antônio, disse ela com um sorriso de alegria. E apesar de ainda não poder acompanhá-lo, quero que me conte tudo o que estudaram por lá, pois também quero aprender tudo o que puder com você. Mas que boa notícia, Antônio. Assim eu não serei a única novata no grupo, comentou Clara, feliz em ver que os amigos pareciam estar bem novamente, pois Joana lhe contara o que havia acontecido com eles. Vilma, no canto da sala, chorava de emoção por ver que aqueles a quem aprendera a amar como a uma família pareciam ter encontrado a felicidade novamente. E mesmo sem compreender direito a que tipo de estudo eles se referiam, ela revezava em agradecimento ao pai pelo que via ali, pois sua alma experiente sabia que só o que poderia estar unindo aqueles corações novamente eram seus ensinamentos. Realmente, a partir daquela noite, tudo mudou naquela casa. Antônio, determinado em seu aprimoramento, passou a sentir este desejo também em relação à sua mercearia, e por isso, alguns dias depois, chamou seu ajudante para uma conversa sobre as ideias que já tinha em mente há algum tempo, mas que só agora decidira colocar em prática. Roberto, tenho uma proposta para lhe fazer e acredito que você não terá como recusá-la, mas devo avisá-lo de que isto também lhe trará um aumento de serviço. Trabalho para mim não é problema, senhor Antônio, mas qual é sua proposta? Disse o rapaz curioso. Bem, depois que você começou a prestar o serviço de entregas a domicílio, nossa freguesia vem aumentando. Você também teve a ideia de ampliarmos a variedade de mercadorias que oferecemos. Isto deixou os fregueses contentes. Por isso, resolvi fazer um novo sistema de compras para a mercearia. Aprendi isto com um amigo e acho que está na hora de começar este trabalho aqui. E como será isto, senhor Antônio? Bem, primeiro eu quero fazer de você meu sócio aqui na mercearia, já que você se mostrou muito capaz e de confiança, além de ter ótimas ideias para melhorar a qualidade do atendimento. Assim, quero que você fique responsável pela compra direta com os produtores ou fabricantes de todos os produtos com os quais trabalhamos. Nossa, senhor Antônio, o senhor quer que eu seja seu sócio? Isto mesmo. Você já demonstrou muitas qualidades para isto, e penso que como sócio, outras ainda deverão aparecer. Apesar de jovem, você sabe trabalhar e tem muito bom senso para efetuar as compras e negociar os preços e pagamentos. Acho que é a pessoa certa para fazer o serviço que eu quero. Mas, senhor Antônio, eu não tenho dinheiro para entrar de sócio na sua mercearia. Antônio riu do jeito assustado de Roberto. Sua primeira reação foi de espanto e alegria com a oportunidade da sociedade, mas depois veio o medo da responsabilidade e por saber de suas reais condições financeiras. Não se preocupe, Roberto. Eu sei que você não teria condições de assumir uma sociedade assim. Por isso o negócio que estou lhe propondo é o seguinte. Eu vou lhe dar 15% da mercearia Primavera, sem que você me pague nada por isto. Porém, você não terá mais salário. Sua retirada aqui será proporcional aos lucros que tivermos. Mas tudo isto, sim. E só depende de você fechar bons negócios com os fornecedores para sua renda aumentar. Roberto ficou pensativo por alguns minutos, até que conseguiu expor seus pensamentos. Senhor Antônio, sua oferta é mesmo irrecusável,
mas o Senhor sabe como será difícil fazer o que deseja. Os revendedores não vão gostar nada dessa sua ideia de tirá-los do negócio. Eu sei, mas acredito que você saberá se sair bem dessa situação. Você já tem um bom relacionamento com muitos produtores e, com certeza, eles próprios irão ajudá-lo, pois também ganharão muito mais com este novo sistema de compras. Bom, isto é verdade. Vendendo direto para nós, eles também aumentarão seus lucros. Agora, outro assunto que precisamos resolver é quanto ao transporte. Eu estive pensando e decidi comprar um pequeno caminhão para este serviço, mas ainda vou precisar da colaboração de seu pai para continuar as entregas a domicílio. Quanto a isto, o senhor não precisa se preocupar, disse o rapaz sorridente. Meu pai na semana passada comprou uma caminhonete nova e me deu esta de presente, assim que era para me ajudar no serviço, pois assim nós poderíamos fazer as entregas até nos finais de semana. Mas isto é ótimo. Está vendo? Mesmo sem saber, você acaba de colaborar com a nossa sociedade. E então, posso mandar fazer o contrato nas condições que ele disse? Claro, senhor Antônio. E pode ter certeza de que vou me dedicar para que a mercearia Primavera cresça cada dia mais. Pode acreditar. Antônio estendeu a mão ao rapaz e sentiu-se feliz com o que estava fazendo. Algo dentro dele o fazia acreditar que tomara a decisão certa com aquela sociedade. Roberto, eufórico, retribuiu o gesto e voltou ao trabalho, agora mais dedicado do que antes, pois sabia que parte de tudo aquilo também era seu. Antônio deixou a mercearia após algumas horas. Precisava levar Joana até o hospital e depois iria até o escritório de Marcelo, pois precisava dos serviços do amigo para realizar o negócio com Roberto. Durante o caminho até o hospital, ele conta para a esposa o que havia feito. Ela, apesar de não entender muito do assunto, questionou a decisão de Antônio em dar para o rapaz a sociedade ao invés de vender. Mas ele estava tão seguro do que havia feito que Joana não teve como se opor e não pôde deixar de notar a mudança do marido, pois este sempre fora inseguro nas suas decisões e agora começava a agir com determinação, sem pedir a opinião prévia de ninguém. Você vai entrar comigo? Perguntou ela ao chegarem ao hospital. Vou sim. Quero ver as meninas antes de ir conversar com Marcelo. Está bem, e não precisa ter pressa, pois quero esperar pela chegada do médico, para poder conversar com ele e saber quanto tempo ainda elas terão que continuar aqui. Calma, Joana. Elas acabaram de completar 15 dias, ainda precisam de cuidados. Eu sei, mas não vejo a hora de levá-las para casa. Antônio beijou a esposa. Sabia da ansiedade que ela estava sentindo com esta situação. Várias vezes durante o sono ela chamava pelas filhas e passava o dia agitada até a hora de ir para o hospital. Mas com certeza isto logo acabaria, pensou ele, e sem perceber, agiu com naturalidade com o assunto, sem deixar que nenhum tipo de pensamento ou sentimento de culpa viesse lhe incomodar. Depois de ver as crianças, Antônio se despediu de Joana. Estava com pressa e por isso resolveu ir pelas escadas, pois o elevador sempre demorava entre um andar e outro. Foi assim que, ao atravessar um dos corredores entre as escadas, ouviu alguém chamá-lo. Antônio? Ele virou-se procurando quem o chamava e ficou admirado ao ver a mesma moça que há dias atrás ele vira no estacionamento, porém ainda não conseguia se lembrar de quem se tratava. Acho que não deve estar me reconhecendo, disse ela, vendo meio sem jeito. Você me desculpe, mas é verdade. Eu já vi aqui no hospital outro dia e tive a impressão de já tê-la visto antes, porém não consigo me lembrar de onde. Sou Jane, irmã de Bianor. Já faz muito tempo que não vejo, mas ainda me lembro bem de você. Antônio corou com a brincadeira da moça. Como poderia ter se esquecido dela assim? Há muitos anos os dois tiveram um pequeno namoro, nada muito sério, porque assim que ele descobriu se ela é irmã de Bianor, terminou tudo. Mas lembrou-se dos comentários que ouviu na época, os quais diziam que ela andava triste e chorando pelos cantos por causa de seu desprezo. Claro, Jane, me desculpe, mas eu nunca tive mesmo uma boa memória. E então, como está? Espero que não esteja doente. Ah, não, eu estou muito bem. Quem está internado aqui é Bianor. Ele teve um princípio de infarto há alguns dias, mas já está melhor. Antônio sentiu um frio na espinha. Não adiantava fugir, pensou ele.
Enquanto não aprender a lidar com este assunto, ele sempre voltará à minha vida. Respirando fundo, conseguiu agir com naturalidade e responder à pergunta de Jane. E você, o que faz aqui? Eu trouxe minha esposa para amamentar nossas filhas. Filhas? Fazem 2 semanas que nasceram, são gêmeas. Meus parabéns. E está tudo bem com elas? Sim. Só que ainda precisam ficar aqui até ganharem mais peso e resistência. Bom, Jane, foi um prazer encontrá-la e espero que a Bianor melhore o quanto antes, mas preciso ir agora. O prazer foi todo meu, Antônio, e mais uma vez parabéns. Olha, leve um cartão meu e um telefone qualquer dia. Não precisa ficar sem graça. O que aconteceu no passado já acabou, certo? Está bem. Chegando ao carro, ele não pôde deixar de pensar sobre aquele encontro. Jamais imaginava encontrar Jane novamente. Desde que ele viera para São Paulo estudar, nunca mais a viu, e a última vez que soube dela foi quando ela se casou. Mais interessante ainda foi saber que a Bianor tivera aquele infarto dias atrás. Será que aquela conversa que tiveram na mercearia tinha algo a ver com isso? Bem, não adianta ficar pensando sobre isto agora, disse ele a si mesmo. Vou falar com Marcelo e tratar de minha vida. Saiu de lá e em pouco tempo já era recebido pelo amigo em seu escritório. Nossa, que bom vê-lo aqui. Sei que estou em falta com você, pois desde aquele jantar não tive tempo de visitá-lo novamente. Ora, não se preocupe. Clara encontrou com Joana no hospital e disse que você anda muito ocupado com o trabalho. Ela lhe avisou da nossa reunião desta semana? Avisou sim. Quarta-feira às 20 horas nos encontraremos lá em casa. Isto mesmo, mas me diga o que eu trago aqui. Antônio lhe conta sobre sua decisão e pede sua ajuda para realizar o negócio. Marcelo fica feliz ao ver que o amigo parecia estar mais confiante e sente que aquilo era só o começo das mudanças que ele ainda teria. Depois de anotar tudo o que o amigo desejava para o seu contrato, este lhe conta também o que acontecera no hospital, terminando por dizer: não sei o que houve comigo naquela hora, Marcelo. Senti um frio pelo corpo, mas consegui terminar a conversa sem me alterar. Só não tenho certeza de minha conversa com Bianor na mercearia teve algo a ver com o seu problema de saúde, mas também não posso fazer nada sobre isto. Vejo que está se saindo muito bem dessa situação, comentou Marcelo animado. Parece que algo mudou em relação a Bianor. Antes só de pensar nele eu ficava apavorado, sentia-me muito inferior a ele, e agora não mais. Apesar de sentir um certo incômodo por ter que falar sobre ele, o que sinto é simplesmente uma tristeza, um desejo de que as coisas não precisassem ter acontecido desta forma. Isto mostra que você realmente está no caminho certo. Seu equilíbrio está fazendo com que consiga pensar em Bianor somente no presente. Não está permitindo que emoções passadas interfiram nas suas atitudes de hoje. Tenho mesmo muito que aprender sobre isto. Acho que ainda não consigo separar as coisas. Tenha calma. Você logo saberá como tudo acontece e vai ver como é maravilhoso poder compreender isto. Mas é bom que esteja preparado, pois a vida vai lhe exigir a demonstração de todo o seu aprendizado. Eu percebi isto com este encontro. Tantos anos sem saber de Jane, de repente, eu a encontro no hospital onde estão as crianças, só porque resolvi descer as escadas. Volto a ter que falar sobre Bianor, que desde aquela conversa na mercearia havia saído da minha cabeça por completo. Até parece que a vida está me testando. Não é bem assim. Ela está dando a você a chance de colocar em prática tudo o que resolveu assumir como bom e verdadeiro para si. Se você decidiu mudar como afirma, como poderá saber se está conseguindo atingir seus objetivos, só mesmo demonstrando isso através de suas atitudes, quando as situações aparecerem no seu dia a dia? Além do que, nós não somos só querer, somos um conjunto de pensamentos, sentimentos e as nossas atitudes é que confirmam realmente onde estamos e para onde vamos e, principalmente, como faremos isto. É verdade. Só dizer que se quer isto ou aquilo é fácil, mas se não agirmos, nunca teremos um nem outro. Exatamente. Se você ficar bem com você, também estará bem com todos e vice-versa. Talvez por isso, o sentimento de querer que as coisas tivessem sido diferentes já é um bom sinal de melhora, pois encontrou seu equilíbrio e quer se equilibrar em relação aos outros também. Vejo que tenho mesmo muito para aprender. Não quero te desanimar,
Porém, cada vez que aprender algo daqui para frente, você verá que ainda terá muito mais para aprender. É como uma bola de neve. O aprendizado só aumenta as possibilidades para se ter consciência de que sempre há algo mais para se compreender. Um pouco depois, Antônio se despediu de Marcelo. Precisava voltar ao hospital e levar Joana para casa. Estava ansioso também para saber da conversa que ela tivera com o médico sobre o tempo de permanência das filhas no hospital. Capítulo 26. Naquele dia, Antônio levantou-se muito cedo. Estava ansioso demais e quase não havia conseguido dormir a noite toda. Resolveu então ir preparar o café da manhã para a família. Quando Vilma entrou na cozinha, estranhou vê-lo ali tão cedo. Nossa, Fio, aconteceu alguma coisa para você já estar de pé a essa hora? Não, Vilma, é que estou um pouco nervoso por causa do compromisso que terei logo mais à noite. Ah, você tá parecendo criança no primeiro dia de aula, né? Antônio riu com a amiga. Realmente, ela acertara ao dizer aquelas palavras. Seria mesmo seu primeiro dia de aula, junto àquele grupo, e ele sentia-se como uma criança diante daquele novo assunto. Enquanto tomavam café, Antônio aproveitou para conversar com Vilma sobre Bianor. Então, Vilma, você telefonou a Jane para saber de Bianor? Telefonei sim. Ela disse que ele está melhor, mas vai ter que ficar no hospital mais alguns dias. E que quando sair de lá, ele vai ficar na casa dela mais 1 ou 2 meses. Aí então, eu aproveitei para dizer para ela que não ia mais voltar para a fazenda. E o que foi que ela disse? Ficou triste. Disse que o coronel ia sentir muito a minha farta, ainda agora que estava doente. Mas você não explicou para ela o que havíamos conversado? Eu disse sim. Disse que ia ficar morando aqui, porque já estou velha demais para todo aquele serviço lá da fazenda. Mas que era para ela não se preocupar, que eu já ensinei tudo para Mariana, a filha do Tonico, e que ela já sabe fazer tudo direitinho, do jeito que o coronel gosta. Eu expliquei que achava bom sair agora que ele não estava lá para evitar discussão com ele. E daí, ela entendeu. Disse que era isso mesmo que eu ia acontecer se eu falasse com ele. Falou que eu podia ir lá na fazenda buscar minhas coisas quando eu quisesse e que era só avisar ela antes para ela poder deixar meu pagamento desses tempos que trabalhei lá com o Tião. E também... E o que, Vilma? Ela disse para você ligar para ela. Antônio ficou envergonhado com o recado, pois sabia que Vilma conhecia a história de seu namoro com Jane. E lá no hospital ela disse a mesma coisa. Vilma, notando o embaraço de Antônio, concluiu. Não precisa ficar assim sem jeito não, filho. Dona Jane é moça direita e sabe que você é casado. Ela só deve de estar querendo sua amizade. Eu sei, mas ainda fico meio sem graça com aquela história do namoro. Ora, deixe de bobagem. Acho que ela nem se lembra mais disso. Você está certa. Quem sabe um dia eu telefono para ela e a convido para vir conhecer minha família. Os dois terminaram o assunto quando viram Joana entrando juntamente com os meninos na cozinha. Do que falavam os dois tão animados a esta hora da manhã, quis saber ela. Antônio fez um gesto para Vilma, que com sinal positivo concordou. Então ele deu a notícia a Joana. Bom, é que eu e Vilma estávamos conversando sobre uma surpresa que preparamos para você. É mesmo? E qual é? Onde está? Está aqui, disse ele abraçando a amiga. Vilma vai ficar morando conosco de hoje em diante. Houve um tumulto. Todos queriam abraçá-la ao mesmo tempo, e esta não conteve as lágrimas, por causa da demonstração de carinho que recebia. Joana, após abraçá-la, fez o mesmo com o marido. Realmente, ele estava mudado, pensou ela. Sabia o quanto seria difícil para ele, há bem pouco tempo, tomar qualquer atitude que pudesse lhe indispor com Bianor. Agora, porém, ele simplesmente agia com naturalidade, sem ter esta preocupação, e como era bom vê-lo assim. Por várias vezes, Joana já havia conversado com Antônio sobre o seu desejo de trazer Vilma para morar ali com eles. Este, porém, sempre adiava esta resolução com várias alegações, principalmente a de que Bianor poderia não gostar de que eles tirassem Vilma lá da fazenda. Joana, apesar de não se importar com isso, acabava aceitando por saber dos sentimentos do marido em relação a este, mas agora via Antônio agindo como se ele nem existisse. Bem, vamos voltar ao nosso café, pois hoje teremos um dia cheio de afazeres.
disse Antônio, sentando-se antes de continuar a conversa. Agora que Vilma vai morar conosco, vamos reformar os cômodos lá dos fundos para ela, pois quero que tenha todo o conforto e privacidade. Por isso, meninos, vocês irão me ajudar começando com a limpeza. Quero que tirem tudo lá de dentro para podermos fazer a reforma o mais rápido possível. Os meninos ficaram animados com a ordem do pai, gostavam muito de Vilma e queriam colaborar com o serviço. Jonas sentou-se ao lado do marido e comentou: Nossa, nunca o vi assim tão disposto e determinado para fazer as coisas. Isto até me deixa um pouco triste por não poder participar mais de tudo o que está fazendo. Deixe disto. Sua tarefa é muito mais importante do que isto. Quisera eu poder cuidar de nossas filhas como só você pode fazer, mas quem lhe deu o privilégio desta tarefa sabia que só mesmo as mães é que a fariam tão bem feita e com tanto amor. Antônio beijou a esposa com muito carinho e Joana sabia que ele era sincero. Sempre que ele estava em casa, quando ela amamentava os filhos, ele fazia questão de ficar junto. Dizia sentir naquele momento uma ligação muito forte entre eles. Terminado o café, todos saíram para cuidar de suas tarefas. Antônio, antes de ir para a mercearia, deixaria Joana no hospital. Ambos agora estavam também mais tranquilos, depois que o médico havia lhe informado que as meninas iriam para casa em poucos dias. Na mercearia também, as coisas estavam cada dia melhor. Antônio já havia conseguido um empréstimo para a compra de seu caminhão, e apesar de Marcelo ter insistido para que ele usasse o dinheiro que havia guardado para lhe pagar, este preferiu fazer o negócio de outra forma. Este fora outro sinal de que sua autoestima estava mesmo melhorando, pois em outros tempos ele não se arriscaria a fazer uma dívida dessa forma, não acreditaria ser capaz de saldá-la. Roberto também estava tendo bons resultados com as compras diretas e já começavam a aparecer os primeiros resultados com a baixa do preço de alguns produtos. Os fregueses já notavam a diferença e o movimento aumentava diariamente. Além da ajuda dos filhos, Antônio passou a contar também com o auxílio de Tiago, irmão de Roberto, que começara a trabalhar ali por conta do irmão, já que este precisava se ausentar boa parte do dia para fazer as compras. Naqueles dias, as horas pareciam não passar para Antônio. Apesar de muitos afazeres, sua ansiedade era tanta que ele não conseguia se concentrar nas tarefas. Mal acreditou quando olhou para o relógio e viu que este marcava 18 horas. Despediu-se do sócio e voltou para casa. Queria tomar um banho e comer alguma coisa antes que Marcelo chegasse, pois não queria se atrasar logo no seu primeiro dia de participação naquele grupo. Pontualmente às 20 horas, Marcelo chega à casa do amigo. Antônio já o esperava na porta com Joana. Esta estranhou não ver a amiga com o marido. Onde está Clara? Perguntou assim que ele entrou para cumprimentá-la. Ela teve uma emergência no hospital e irá nos encontrar lá, pois não poderia esta reunião por nada. Também está ansiosa para começar seus estudos. E não é só ela, disse Antônio quase sem perceber. Joana despediu-se do marido, afirmando que o esperaria acordada para saber tudo sobre a reunião. Os dois saíram e, durante o caminho, Marcelo procurou tranquilizar o amigo, explicando como eram as reuniões. Quero lhe avisar que esta reunião pode não ser como você está imaginando. Como assim? Perguntou Antônio, meio desconfiado. É que apesar de conversarmos sobre a espiritualidade e trocarmos experiências e pontos de vista sobre vários assuntos, é muito raro acontecer ali alguma manifestação espiritual visível aos nossos olhos. Não entendi. É que nossas reuniões não são realizadas no centro espírita. Elas acontecem no salão da casa de Cláudio, onde ele e a família realizam o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E neste caso, apesar de não podermos ver, muitos trabalhos de ajuda e de estudo também são feitos no plano espiritual, mas sem que haja necessariamente a manifestação ali na reunião. Então não é como as pessoas dizem, onde os espíritos vêm e falam coisas? Quando há necessidade, acontece de algum médium ter alguma manifestação, mas caso contrário, só notamos a presença dos espíritos através da intuição e da preparação do ambiente, para que seja colocado em pauta um assunto útil a todos os presentes. Mas não se preocupe, logo você saberá como é, pois já chegamos. Antônio olhou para fora do carro e viu que Marcelo estacionava em frente a uma bela casa.
Desceram e foram recebidos por Cláudio, que os esperava no portão. Após cumprimentar o amigo recém-chegado de lua de mel, este voltou-se para Antônio, muito gentilmente disse: Como vai, Antônio? É um prazer recebê-lo aqui em minha casa e em nosso grupo. Espero que tenha uma noite agradável e útil aqui. Antônio ainda estava se sentindo como um peixe fora d'água até então, mas com estas palavras e com o sorriso que recebeu do anfitrião, não pôde deixar de experimentar uma sensação muito boa e agradável, e mais tranquilo retribuiu o cumprimento. Tenho certeza de que será uma ótima noite, Cláudio, e muito obrigado pela acolhida carinhosa que estou recebendo. Bem, vamos entrar. Só estávamos esperando por vocês para começarmos nossa reunião. Ainda não, disse Marcelo. Preciso esperar pela chegada de Clara. Isto não é necessário, pois ela já está lá dentro. Por isso eu os esperava. Ela me avisou que vocês deveriam estar chegando a qualquer momento. Os três entraram e depois se juntaram a Clara e ao resto do grupo. Cláudio tratou de fazer as apresentações dos novos participantes a todos ali presentes. Era um grupo de 15 pessoas, quase todos jovens, entre 25 e 30 anos. Os mais velhos eram os pais de Cláudio e Antônio agora. Este ficou encantado com o ambiente que encontrou ali. O salão era iluminado por arandelas e havia vários vasos de plantas e flores espalhados pelo lugar. No centro estavam algumas cadeiras arrumadas em círculos para acomodarem a todos. Num dos cantos do salão havia uma mesa também com flores e algumas jarras de água. Ao lado um toca-disco, de onde se ouviu uma música muito bonita e suave. Depois que todos estavam acomodados, Cláudio inicia a reunião proferindo uma linda prece, na qual sentia-se emanar uma energia muito forte e revitalizante. Em seguida começaram a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, aberto ao acaso por um dos participantes, no capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, tendo como assunto os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres, mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Que esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente, entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta saudam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. Ela, quem vem acalmar todas essas dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não suportarão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome, onde mora, ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Porque ela se veste de maneira tão simples, é que não quer insultar a miséria com seu luxo, porque se faz acompanhar da filha adolescente. É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? E se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade,
Eu é que farei a caridade, e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. E assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo, é espírita, que importa? No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição exige, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. Após a leitura, todos foram convidados a falar de seus pontos de vista sobre o assunto e sobre suas experiências pessoais se o desejassem. Ficaram assim quase por 1 hora, quando Cláudio tomou a palavra para fazer um apanhado geral dos ensinamentos obtidos naquela noite e passar para o encerramento da reunião. Bem, meus amigos, como vimos nesta noite, a caridade é um dom que exige ser trabalhado em cada um de nós aqui presente. E temos a consciência necessária para desenvolvermos esta prática, já que sabemos existir inúmeras necessidades espalhadas pelo mundo a todo momento. Com certeza este assunto não estaria hoje entre nós, se não estivéssemos capacitados a compreendê-lo e atuarmos para sua expansão. Vimos o exemplo de humildade da mulher, que mesmo tendo muitas posses, tinha o bom senso de não as expor, não por medo, pois já estudamos aqui que este nunca foi bom conselheiro, mas por saber que isto poderia trabalhar em seu desejo sincero de ajudar, por saber que poderia criar ali aqueles necessitados um sentimento de inferioridade, mas principalmente para que estes não viessem realmente a se colocar no papel de vítimas, de pobres coitados, que acreditam precisarem que os outros têm mais do que eles, que lhe deem as coisas. Ela se vestia com roupas humildes para mostrar àqueles a quem ajudava, que eles também poderiam ajudar ao seu próximo. Este era o sentido oculto naquela atitude, pois todos sempre teremos algo para dar ao nosso irmão, se não algo material, com certeza, uma palavra, um gesto de carinho. E ensinava isto também para sua filha, numa demonstração de vida no Evangelho, pois não há ninguém mais próximo do que um filho para uma mãe. E ela soube usar de sua fé no amor ao próximo para aplicar com a filha seus ideais, fazendo com que a menina também investisse humildemente, já que ela era de fato uma pessoa sem posses, pois tudo o que tinha era da mãe. Ensinou que não haveria caridade se a filha tomasse dela para dar ao próximo, deixando uma outra lição muito importante na qual ninguém pode dar o que não tem, porém sempre haverá trabalho a ser realizado para as mãos que se colocarem à disposição da vida, para colaborar com a melhora de si, do próximo e do mundo que nos serve de escola. Cláudio calou-se por alguns momentos, e observando bem seu rosto, podia-se até notar a transformação de alguma de suas feições. Tamanha era a influência exercida nele por um de seus mentores durante aquela explanação. O silêncio era total, e Antônio, apesar de estar com os olhos fechados, tinha certeza de perceber ali muitos fachos de luz, além do perfume das flores que agora emanavam fortemente por todo o ambiente. Sentia-se leve, e as palavras ouvidas ali soavam em seus ouvidos como uma nova canção da vida. Como pudera ficar tão limitado a pequenos valores durante tanto tempo, pensou ele. Porém foi tirado de seus pensamentos ao ouvir um barulho entre os participantes. Um dos rapazes começou a chorar, e Antônio ficou um pouco tenso. Marcelo, notando a reação do amigo, disse-lhe ao ouvido: "Calma, é só a manifestação de um irmão necessitado. Tudo está sob controle." Antônio percebeu que, além dele, só Clara também parecia um pouco assustada. Os demais mantiveram-se tranquilos. Isto significava que já estavam acostumados com o que estava acontecendo. Isto o ajudou a se acalmar. Cláudio, então, aproximou-se do rapaz e, com a palma da mão estendida sobre sua testa, começou um diálogo. "Diga, irmã, por que chora?" "Eu sinto muita dor", respondeu ela em tom desesperador. "Mas por que ainda carrega consigo estas feridas e os pensamentos e atitudes que a fazem sangrar?" Houve um minuto de silêncio e depois ela respondeu: "Eu não sei como me curar.
Venho acompanhando de vocês e tenho escutado muitas coisas novas. Eu sinto que servem de lição para mim, mas ainda não consigo mudar meus sentimentos. Depois de alguns soluços provocados pelo choro, ela prosseguiu. Hoje mesmo, ouvindo aqui esta história, consegui ver o quanto eu era superficial em minhas atitudes pelos que me procuravam em desespero. Eu nunca fiz nada por ninguém que viesse de mim mesma. Sempre usava os bens do meu marido, pensando que com isso amenizaria o mal que ele causava aos outros. Mas vejo que o que eu fazia era principalmente para defender meu orgulho, pois nunca tive coragem de me impor a ele como sua esposa, ou de tentar orientar, através de conversas, aquelas pobres mulheres iludidas por ele. Ou então me metia em seus negócios, os quais eu nada entendia, pensando que estaria ajudando aqueles que lhe deviam. Mas hoje sei que se eram assim, eram porque o queriam e que eu não existiria sem o outro. Então, irmã, vejo quanto você já está mais lúcida, porque não abandona o restante e segue para outra direção com a sua própria luz. Eu quero, mas não posso. Ainda não. Eu vou fazer isto um dia, mas não hoje. A voz sumiu e o rapaz, depois de um profundo suspiro, já estava bem, como se nada houvesse acontecido. Cláudia, então, voltou a falar. Como vimos, o que aconteceu aqui só vem a confirmar o que já sabíamos. Além de estarmos recebendo muitos ensinamentos úteis para nosso dia a dia e para nosso aprimoramento pessoal, nossos irmãos desencarnados também são beneficiados com este trabalho, pois muitos acabam ouvindo aqui as respostas que buscam para o melhor entendimento de suas próprias experiências. Muito que em vida não souberam ou não quiseram aproveitar a oportunidade desse aprimoramento, ao qual nós nos dedicamos através dos estudos e da prática do que acreditamos. Porém, quando de volta à pátria espiritual, isto com certeza vem a ser uma das grandes dificuldades encontradas por esses irmãos para conseguirem a compreensão necessária para o seu equilíbrio espiritual. Cláudia aguardou alguns minutos, depois prosseguiu. Porém, meus amigos, vejam quão maravilhosa é a paciência de nosso Pai para com todos nós. Nossa irmã, necessitada como estava, teve a possibilidade de estar entre nós e receber a dose de remédio necessária para sua melhora e nem por isso se viu obrigada a seguir por um caminho que ainda não se achava preparada para trilhar. Deus mostra-nos aqui como é importante respeitar o tempo necessário para que cada ser atinja seu momento de crescer e que mesmo havendo esta diferença de tempo no aprendizado de cada um de nós, nem por isso devemos deixar de colaborar quando procurados por eles. Cláudio calou-se por alguns instantes, depois concluiu: não podemos, meus amigos, exigir de um irmão nada que ele ainda não seja capaz de compreender através de suas próprias experiências, aprendendo a lição contida ali. E da mesma forma como nós não sabemos quanto tempo será preciso para que consigamos aprender nossas próprias lições, mas somos caridosos e pacientes conosco, também é necessário praticarmos para com nosso próximo esta atitude, até que ele venha aprender sua lição. E sabemos que praticando a caridade de ouvi-lo e respeitá-lo, estaremos sendo muito úteis para sua melhor e conscientização, bem como a nossa própria. Cláudio sentou-se entre os demais e, depois de algum tempo, sua mãe tomou a palavra para fazer o encerramento daquela reunião. Com uma bela prece de agradecimento por tudo o que havia se passado ali e pela presença de todos os colaboradores encarnados e desencarnados, ela deu por encerrada mais aquela noite de estudos. Duas moças se levantaram e, dirigindo-se para a mesa, apanharam alguns copos e distribuíram a água que estivera ali durante toda a reunião aos presentes. Alguns logo depois começaram a deixar o salão, ficando ali poucas pessoas. Foi quando Marcelo perguntou a Clara e Antônio o que haviam achado da reunião. Nossa, disse Clara, ainda impressionada com tudo. Nunca ouvi palavras mais sensatas do que as que Cláudio pronunciou, e a energia do ambiente parece invadir nosso corpo, fazendo desaparecer todo o cansaço físico e mental. Sinto-me como se tivesse acabado de acordar de um sono profundo. Com esta sensação, ficou muito mais fácil acompanhar o que estava sendo explicado aqui. É verdade, concordou Antônio. Eu também tive esta sensação, além do perfume das flores e das luzes que pareciam dançar pelo salão. Marcelo sorriu satisfeito com as respostas. Apesar de desconhecerem os processos de funcionamento e as finalidades terapêuticas utilizadas ali, ambos haviam conseguido sentir e perceber as alterações energéticas,
ocorridas no ambiente e neles próprios. Isto era um bom sinal de que estavam sensíveis a toda ajuda e esclarecimento que lhes pudessem ser necessários. Cláudio se aproximou para participar da conversa entre os três, e então gostaram da nossa reunião. Os dois concordaram e confirmaram suas impressões já relatadas a Marcelo. Antônio aproveitou então para falar sobre um estranho sentimento que tivera durante a reunião. Eu não sei se poderia dizer desta forma, mas a impressão que tive era de que conhecia quem estava falando através do rapaz. Não sei bem o que era, mas algo me pareceu familiar. Pode ser que realmente haja uma familiaridade entre vocês, respondeu Cláudio, enquanto o casal de amigos, assim como Antônio, prestavam atenção à explicação. Como assim? Quis saber Antônio. Como ela mesma disse, veio até aqui, acompanhando um dos participantes. Isto quer dizer que pode ter sido você, e esta familiaridade entre vocês pode ter como razão o fato de terem realmente se conhecido em vida, e por algum motivo ela o procurou agora. Ou pode ser apenas pelas afinidades existentes entre as suas experiências e as dela, entre as suas necessidades e as dela. Isto faz com que às vezes ocorra uma identificação energética com o espírito, já que sempre ocorre uma troca entre os dois, pois vocês estão numa mesma sintonia. Antônio não havia entendido muito bem, porém não sentia-se à vontade para continuar a perguntar sobre suas dúvidas. Cláudio, porém, parecendo ler seus pensamentos, continuou. Vou tentar lhe explicar. Se vocês se conheciam aqui na Terra, ela pode ter lhe procurado por algum motivo específico, uma amizade ou um parentesco. Ou ela se aproximou de você porque vocês têm semelhanças, são parecidos de alguma forma no modo de pensar, de agir, acreditam nas mesmas coisas ou desejam as mesmas coisas. Enfim, pode haver vários fatores que permitem esta aproximação. Agora eu entendi. Quer dizer que há algo em comum entre nós, e isto pode ser até mesmo um sentimento. De algum modo, pode-se dizer que sim. Ela se aproximou porque sentiu esta identificação, e você permitiu isto, porque se atraiu é porque aceita este fato. Então ele pode estar com algum obsessor? Perguntou Marcelo um pouco preocupado. Não necessariamente, já que ele também poderia ser o obsessor daquela irmã, pois sabemos que os encarnados muitas vezes é que fazem isto com os desencarnados. Então o que pode ser? Pelo que sinto, não há nada de excepcional aqui. Eles pareceram atraídos por uma afinidade e esta de alguma forma faz com que haja uma troca entre eles, um dar e receber mútuo, pois o espírito que se manifestou aqui não me pareceu em momento algum perturbado ou desequilibrado pelo ódio ou pelo amor possessivo e desregrado, que geralmente cria estes processos de obsessão, em que uma das partes só dá e a outra só recebe. Então, o que devo fazer? Quis saber Antônio. Penso que deva ler bons livros, pois vimos que ela também está aprendendo juntamente com você. E sempre que fizer suas orações, lembre-se dela com carinho. Tente perceber sua influência em você. Em algum momento, ela vai se manifestar, e talvez assim possamos descobrir o que os uniu, e com isto pode ser que seja mais fácil entender o que está se passando. Não seria bom levá-la ao centro? Perguntou Marcelo. A visita ao centro sempre é de grande valia, mas não acredito que haverá alguma mudança significativa, pois ela está consciente de sua realidade e de suas necessidades, e no momento oportuno, ela mesma saberá como e onde buscar ajuda. Quanto a Antônio, pelo que percebo, não está me parecendo prejudicado de forma alguma com a presença desta irmã. Não, sinto-me ótimo e de algum tempo para cá parece que remoço a cada dia. Então não há motivo de preocupação. Vamos respeitar o momento de cada um e continuarmos a fazer a parte que nos cabe, pois como podemos ver aqui, existe uma orientação maior no controle de tudo. Cláudio, com seu jeito calmo, conseguiu tranquilizar a todos, e depois de mais algum tempo de conversa, os três deixaram a casa sentindo-se muito bem. Jona esperava pela chegada do marido e decidira preparar uma bela mesa para o lanche, com pães, bolos e geleias para ele e os amigos. Estava curiosa para saber de tudo, e seria ótimo poderem conversar ali enquanto lanchavam. Foi quando ouviu o carro estacionando e saiu para recebê-los. Vamos entrando, pois já preparei um lanche para todos, disse ela beijando o marido, que lhe parecia ótimo, aumentando ainda mais sua curiosidade.
Mas já é tarde, não queremos dar trabalho, disse Clara, cumprimentando a amiga. Nada disso. Quero conversar com vocês e saber tudo o que aconteceu, além do que devem estar com fome. Bom, isto é verdade, concordou Clara. Depois de acomodados diante da farta mesa, deram início a uma conversa animada, em que Antônio fizera questão de ser o narrador. Contou em detalhes tudo sobre o ambiente, as pessoas e o que se passara durante a reunião. Hesitou algum tempo no final, pois não sabia se seria bom contar sobre aquela irmã que havia se manifestado, mas sentiu que Joana estava pronta e queria participar de tudo. Então contou o que se passou e concluiu com as orientações recebidas de Cláudio. Bem que eu já havia percebido isto antes, disse Joana como se estivesse pensando alto. O que você já havia percebido? Perguntou Marcelo, tomando a frente de Antônio. Não sei explicar direito, mas já faz algum tempo que noto que Antônio está muito mudado. Para melhor, não há dúvidas, mas ele teve uma mudança muito rápida. Parece que além de seu próprio desejo há algo mais que o está ajudando. Isto é verdade, concordou ele. Parece que tiraram um véu de meus olhos e comecei a ver uma série de coisas que antes não conseguia. Isto começou. Antônio parou por alguns momentos, depois concluiu. Depois que eu tive aquela discussão absurda com Joana, que quase a matou e a nossas filhas também. Parece que depois daquilo é que comecei a mudar. E você consegue se lembrar com exatidão quando ou por que isto ocorreu? Perguntou Marcelo. Bem, acho que foi na hora em que a Joana estava sendo operada. Eu estava tão desesperado pela dor e pelo remorso que sentia, que enquanto aguardava por notícias, vi ali no corredor do hospital uma capela. Fui até lá e comecei a rezar, o que já não fazia muito tempo. Acho que fiquei ali algumas horas, até que a enfermeira me chamou para conversar com o médico. O que aconteceu depois vocês já sabem, mas foi desde este dia que sinto que comecei a mudar. Com certeza a dor lhe trouxe a razão e fez com que voltasse a enxergar a realidade. Cláudio já havia me falado algo sobre isto. Disse que em certos casos, somente a dor pode ajudar alguém a quebrar as correntes que o prendem, a ignorância de seus pensamentos, sentimentos e atitudes, fazendo com que ela deseje realmente do fundo de sua alma mudar, melhorar, crescer, enfim. Penso que pode ser isto sim, Marcelo, pois foi exatamente o que senti. Viu quanto minha mente era poderosa e quanto eu precisava aprender sobre mim mesmo e sobre tudo o que me cerca. Mas principalmente percebi que o medo é mau conselheiro, assim como Cláudio disse hoje na reunião, e que só o amor vale a pena. Foi quando abandonei o medo e o orgulho e passei a respeitar o meu amor por Joana que tudo mudou. Agora o importante é continuar neste caminho, completou Clara. Com certeza, afirmou Antônio segurando a mão de Joana. Pode ser que tenha sido preciso passar pela dor para abrir meus olhos a isto, porém posso garantir que não precisarei voltar a ela, pois já aprendi minha lição. Ficaram conversando até tarde, quando os amigos deixaram a casa. Joana e Antônio decidiram ler o trecho do Evangelho, estudado naquela noite, e só depois de fazerem juntos uma oração foi que adormeceram. Passaram-se alguns dias e Joana chegou em casa numa tarde trazendo a notícia tão esperada por todos. No dia seguinte, Maria Rita e Maria Paula deixaram o hospital. Tudo já estava pronto para recebê-las em casa. A reforma do quarto de Vilma já havia acabado, e o quarto que antes era usado por ela foi arrumado para receber as crianças. Naquela noite, Joana estava radiante ao dar a notícia ao marido, e este não conteve as lágrimas enquanto pensava. Tudo para eles estava dando certo. Seus negócios cresciam a cada dia com a dedicação de Roberto. Seu relacionamento com Joana estava ainda melhor do que antes, e agora ele sentia-se cada dia mais seguro de seus sentimentos. A possibilidade de estar estudando com os amigos e em casa com a ajuda da esposa. Só faltava mesmo, para completar esta felicidade, a alegria de poder trazer suas filhas para casa. Por isso, como já havia se tornado um hábito para ele naqueles últimos dias, Antônio rezou, agradecendo a Deus por tudo o que estava acontecendo. Capítulo 27. Assim, na manhã seguinte, Antônio e Joana foram para o hospital logo cedo, pois estavam ansiosos para trazerem as crianças para casa. Porém, tiveram que esperar algum tempo até que o médico terminasse uma cirurgia. É que este gostaria de conversar com eles antes de autorizar a saída das crianças.
Foi assim que, enquanto aguardavam na recepção, Antônio se prontificou a ajudar uma moça que tentava descer do elevador empurrando uma cadeira de rodas com um homem sentado nela. Qual não foi sua surpresa quando, depois de ter se aproximado, vê que se tratava de Jane Bianor. Que bom encontrá-lo aqui, Antônio, disse Jane ao vê-lo. Não estou conseguindo tirá-lo do elevador. Antônio sentiu uma vertigem ao encontrar os olhos de Bianor fixando, mas respondeu com tranquilidade. Pode deixar que eu lhe ajudo. E depois de levantar as rodas sobre o pequeno degrau que havia ali, Jane conseguiu sair com facilidade. Muito obrigada, Antônio. Tive medo de tombar a cadeira e derrubar Bianor. Este não mencionou palavra alguma, só trazia o olhar fixo em Antônio. Isto poderia mesmo acontecer, mas agora você não terá mais problemas, pois você poderá descer pelas rampas até o estacionamento. Jane, notando que o irmão não dissera palavra alguma a Antônio, nem mesmo de agradecimento pela ajuda, chamou-lhe a atenção. Nossa, Bianor, você, além de não ter cumprimentado Antônio, não vai lhe agradecer pela ajuda? Bianor corou de ódio, e olhando para a irmã disse com o mesmo tom de desprezo que sempre havia usado pelos que considerava seus inimigos. Não tenho nada para dizer a ele, muito menos agradecer por alguma coisa. E se você não sabe manobrar esta cadeira, deveria ter chamado o enfermeiro, afinal eles são pagos para isso também. Jane ficou sem saber o que dizer diante da resposta do irmão. Não entendia por que ele estava tratando Antônio daquela forma, porém Antônio, notando seu embaraço, disse: Não se preocupe, Jane. Seu irmão ainda deve estar um pouco abalado pela doença. O melhor fazer é levá-lo para casa, pois ele precisa descansar. Bianor ia responder enfurecido quando Jane o interrompeu. Você tem razão, Antônio. Vamos embora agora mesmo. E a primeira coisa que vou fazer é comprar o calmante que o médico recomendou. Mais uma vez, muito obrigada pela ajuda. E desculpe o mau humor de Bianor. Joana, que assistia tudo de onde estava sentada, esforçou-se para superar o mal-estar causado por aquele encontro. Apesar de saber que Bianor estava internado ali, já que Antônio lhe contara sobre seu encontro com Jane dias antes, ela não esperava ter que passar por aquela situação justamente naquele dia de alegria para eles. Por isso, assim que conseguiu se refazer, levantou-se e foi para perto do marido. Sabia que este poderia não se sentir bem depois daquele encontro. Podemos subir? Disse ela, tentando tirar Antônio daquela situação. Claro, Joana, mas antes quero que conheça Jane, aquela amiga de quem lhe falei. Joana estendeu-lhe a mão num movimento quase que automático, pois desejava sair de lá o mais rápido possível. Muito prazer, disse Jane com um sorriso. Você deve ser a esposa de Antônio. Sou sim. É um prazer conhecê-la. Mas agora precisamos subir. Me desculpe pela pressa. Imagine. Sei que suas filhas estão aqui no hospital e espero que logo também possam levá-las para casa. É por isso que estamos aqui, disse Antônio se despedindo. Elas deixam o hospital hoje. Isso é muito bom. Então subam logo e desejo tudo de bom para vocês e para as meninas. Obrigada. Joana entrou no elevador, puxando Antônio pelo braço. Mas antes que a porta se fechasse, ambos viram o olhar de ódio e perturbação que Bianor lançava sobre eles. Antônio sentia-se absolutamente tranquilo, apesar do que vira, porém Joana ficara impressionada. Calma, disse ele à esposa. Ele não pode mais nos atingir. Ele não vai conseguir o que quer. Do que você está falando? Antônio sacudiu a cabeça e, como se não soubesse direito o que havia falado, respondeu: Não sei. Acho que é porque não me sinto mais inseguro em relação a ele. O elevador parou e, ao descerem, eles deixaram o assunto de lado, pois o médico já os esperava. Joana, porém, percebeu algo de estranho naquele comentário e sabia que deveria contar o que havia acontecido para Marcelo. A conversa com o médico foi rápida e, em pouco tempo, eles já deixavam o hospital com as filhas nos braços. A chegada em casa não poderia ter sido mais festiva. Conviu meus meninos esperando para recebê-las com muito carinho e lágrimas de alegria, pois todos sabiam do esforço que aqueles seres tão pequeninos tiveram que fazer para conseguir vencer as dificuldades e poderem estar ali. Joana sempre contava aos filhos tudo pelo que as irmãs vinham passando no hospital, os remédios, os cuidados dos médicos e enfermeiros,
os aparelhos que as ajudavam a suprir suas deficiências e a importância do acompanhamento e aleitamento materno. Ela esperava com isto poder mostrar para os filhos como a vida é importante e que vale qualquer sacrifício para mantê-la. Durante o caminho até a casa da irmã, Bianor parecia um animal enjaulado, sentia-se preso e encurralado pela situação em que se encontrava. Estava muito contrariado com a conversa que tivera com o médico, em que este havia deixado bem claro que pelo menos durante mais um mês ele ainda teria suas atividades limitadas, e para piorar a sua irritação, havia ainda a lembrança daquele encontro com Antônio e Joana. O que você está pensando, Bianor? Desde que saímos do hospital você não disse uma só palavra, perguntou Jane, fazendo com que este deixasse seus pensamentos. Não é nada de importante, só que decidi ir embora. Por isso vou avisar o Tião para que venha me buscar o mais rápido possível. Mas você não pode viajar agora? Jane, eu estou bem e não vou ficar perdendo mais tempo em sua casa. Tenho muitas coisas para fazer e quero começar o quanto antes. Jane parou o carro e, virando-se para Bianor, disse em tom firme: Escute bem, Bianor. Eu não vou deixar você desobedecer nenhuma das recomendações que Flávio lhe fez. Por isso você só vai embora depois que ele lhe der alta. E até lá é bom que aprenda a se comportar, senão volto agora mesmo para o hospital. E peço para ele que ele deixe internado até estar totalmente recuperado. Bianor ficou calado. Sabia que a irmã era bem capaz de fazer aquilo mesmo. Melhor seria esperar algum tempo para chamar Tião e aí então acabar com aquela situação, pensou ele. Vendo que o irmão não respondia, Jane ligou o carro imaginando que este havia compreendido tudo o que ela lhe dissera. Porém, mesmo em silêncio, Bianor deixava-se levar novamente por seus pensamentos doentios e a cada instante ficava mais longe da realidade. Sua mente vagava, movida pelos sentimentos conturbados que trazia dentro de si, assumindo de vez o fato de não haver esperanças para ele em relação a Joana. Mas descontrole maior sentiu quando se lembrou de Joana entrando no elevador com Antônio e do olhar firme que este depositara sobre ele como que a enfrentá-lo. Como fora tolo em deixá-los juntos até agora, dizia a si mesmo com o coração inundado pelo ódio. Devia ter acabado com tudo há muito tempo. Assim não teria permitido a ele mais esta alegria de ver-me doente. Agora ele deve estar se dando ao luxo de sentir pena de mim. Mas isto não vai ficar assim. Muito em breve vou acabar com tudo isto e aí então nós veremos quem é que vai sentir pena de quem. Bianor dizia isto decidido a usar todas as suas forças para cumprir a descabida promessa que fizera a si mesmo. Sua atenção estava tão voltada para esses pensamentos obscuros que ele nem percebeu que já haviam chegado na casa de Jane. Só se deu conta disto ao ouvir a voz do filho a lhe perguntar: Pai, você está bem? Estou sim, Lucas. Só estava um pouco distraído. Respondeu ele um tanto confuso. Tal era o desequilíbrio que aqueles pensamentos lhe causavam. Vamos, meninos. Deixem o papai ir para o quarto. Depois vocês poderão conversar com ele. Mas por pouco tempo, pois ele precisa descansar. Jane dizia isto ainda em tom firme. Sabia que agora não poderia descuidar de Bianor, senão logo ele voltaria a abusar da saúde. Este nem se deu ao trabalho de tentar discutir com a irmã, pois sabia que seria inútil. Assim, só depois de estar instalado, foi que os filhos vieram até o quarto para ficarem com ele. Vendo-os ali brincando no chão, perto de sua cama, Bianor não teve como impedir um sentimento de insegurança e pensou: talvez eu esteja sendo egoísta em tomar esta decisão pensando somente no meu amor por Joana, pois também sinto um forte amor por meus filhos e sei o quanto eles me amam e precisam de mim. Mas um outro sentimento falou ainda mais alto em seu peito, só com a lembrança de Antônio e de tudo que já havia feito para destruí-lo. Não, eu não posso desistir agora, afirmava ele, acreditando que seu orgulho fosse maior do que seu amor pelos filhos. Sem Joana não vale a pena continuar vivo. Aquele rosto, seu perfume, todos os detalhes daquele corpo lhe vinham à mente, e ele se sentia mais culpado por tê-la deixado no dia em que a teve em seus braços e não tivera coragem para ir até o final com seu amor e desejo. Mas agora vai ser diferente, concluiu ele dizendo a si mesmo.
No próximo encontro que tiver com Joana, não me faltará coragem para levá-la comigo. Bianor acreditava já haver decidido o rumo que daria para sua vida a partir daquele momento, mas desta vez era com tristeza que sentia seu coração batendo mais forte por Joana. Porém, o que ele não imaginava é que ainda teria uma chance para mudar esta decisão e quem sabe assim toda a história de sua alma. 15 dias se passaram e numa tarde, Jane entra no quarto acompanhada por Flávio para os exames rotineiros do irmão. Ao final destes, Flávio comenta com o paciente: "Bem, senhor Bianor, pelo que vejo, em poucos dias poderá voltar à sua vida normal. Teve uma ótima recuperação e acredito que com o acompanhamento médico periódico, o senhor ainda poderá ter muitos anos de vida." Bianor sorriu aliviado enquanto pensava: ainda bem que valera a pena ter obedecido à irmã. Pelo menos agora sabia que logo estaria livre daquela situação. "Hoje Flávio jantará conosco, e se você estiver se sentindo bem, também pode descer para jantarmos juntos." Jane dizia isto, tentando disfarçar seu embaraço, pois acreditava que o irmão iria julgá-la mal se percebesse o envolvimento que estava tendo com Flávio. Mas qual não foi sua surpresa com a resposta obtida? "Não, acho que não vou descer, apesar de estar me sentindo ótimo. Prefiro ficar aqui para não atrapalhar o namoro. Você pode até deixar os meninos brincando aqui comigo se quiser." Jane não acreditava nas palavras de Bianor e, ainda admirada, não pôde deixar de perguntar: "O que aconteceu com você?" "Nada, mas sei que você ainda é muito moça e é livre. Pode querer ter um companheiro e eu não quero atrapalhar." "Realmente, esta doença mexeu com você. Jamais pensei que um dia pudesse agir com tamanho bom senso." "Você não vai começar a me ofender, vai?" "Não, de maneira alguma. Não foi isto que eu quis dizer. Mas fico feliz por saber que você entende e respeita a minha decisão de estar namorando com Flávio. Já faz alguns dias que estamos saindo e hoje eu pensava mesmo em comunicar isto a vocês durante o jantar. De minha parte, você tem todo o apoio, mas quero aproveitar para deixar uma coisa bem clara para o doutor aqui." "Pode falar, senhor Bianor", disse Flávio, sério, mas tranquilo. "Se você vier se casar com minha irmã, sabe que terá que assumir juntamente com ela o compromisso de cuidar de meus meninos, pois para eles ela é como uma mãe. Eu não posso e não quero que fiquem longe dela, ouviu?" "Pode deixar, senhor Bianor. Foi exatamente isto a primeira coisa que Jane me disse quando aceitou o nosso compromisso. E posso lhe garantir que não precisa se preocupar, pois eu compreendo muito bem o amor que une os três e jamais farei algo para interferir nesta relação." Jane estava emocionada com as palavras do irmão. Nunca imaginou que ele um dia viesse a dizer tal coisa, já que sempre se mostrou indiferente ao relacionamento afetivo existente entre ela e os sobrinhos. Por isso, ela acreditava que para ele só o que existia era a comodidade de deixá-la cuidando das crianças, para que tivesse mais liberdade de aproveitar sua vida. Mas sentia que agora ele realmente sabia o quanto as crianças eram importantes para ela. Então sentou-se na cama ao seu lado e disse com muito carinho: "Obrigada por reconhecer meu amor pelas crianças. Sempre tive medo que você as tirasse de mim por não compreender meu sentimento por elas, mas agora sei que isto não vai acontecer." E beijou o rosto do irmão. "Vamos, deixe disso", disse ele sem jeito. "Você sabe que não gosto destas coisas, mas quero que me prometa que vai cuidar deles sempre, está bem? Mas é claro, Bianor, jamais deixarei os meninos. E não fique dizendo estas coisas, pois eles também têm você para cuidar deles." "Sim, mas eu estou ficando velho e posso morrer a qualquer momento." "Todos nós também, senhor Bianor", disse Flávio participando da conversa. "Mas no meu caso é diferente." Bianor dizia isto sem perceber a energia que depositava naquelas palavras. Flávio notou algo estranho em seu paciente e por isso achou melhor tentar prolongar um pouco mais a conversa. "Mas eu disse ao senhor que em poucos dias estará pronto para levar uma vida normal. Não há motivo para pensar dessa forma." Eu sei disso", concordou Bianor sem muito ânimo. "Você deve estar impressionado com tudo o que aconteceu", disse Jane. "Logo que estiver cuidando das fazendas e viajando, vai se animar com a vida novamente. Por isso, deixe de bobagem, está bem?" Você está certa. Logo cuidarei da vida e isto passa." Ao deixarem o quarto, Flávio estava pensativo, tentando analisar o que sentira ali junto a Bianor.
Foi quando Jane o abraçou, dizendo com que deixasse seus pensamentos. O que foi? Perguntou ele surpreso com o gesto. Nada, só quero lhe agradecer novamente por aceitar meus sobrinhos e por ter explicado isto ao meu irmão. Não há o que agradecer. Eu sei o quanto as crianças precisam de você, assim como você delas. Por isso, na noite em que conversamos e decidimos firmar nosso relacionamento, eu lhe expliquei meu modo de pensar sobre isto e também sobre muitas outras coisas, as quais você me perguntou, não se lembra? Antes que Jane respondesse, Flávia levou até o sofá para que pudessem se sentar para conversarem. Sim, eu sei, respondeu ela um tanto insegura, mas muito do que você me disse ainda é estranho para mim. Pode ser por enquanto, mas como foi você quem tocou no assunto aquela noite, isto quer dizer que estava preparada para ouvir tudo o que ouviu. Você estava procurando e encontrou o que buscava. Pode ser, só que ainda não consegui entender muita coisa do que me explicou. Sei que tudo o que me disse faz sentido, e não posso negar que foi a primeira vez que alguém conseguiu me dar respostas coerentes para minhas dúvidas. Então, qual o problema? Jane ficou calada por alguns instantes até que respondeu. Acho que não há nenhum problema. Talvez só um pouco de medo, por saber da responsabilidade que envolve todo este novo conhecimento. Flávia abraçou com carinho e beijou seu rosto delicado ao dizer, não tenha medo de nada, pois o medo não é real. Quando alegamos ter medo de algo é porque não o conhecemos, ou então pela falta, ausência de alguma coisa, e este não é mais o seu caso. Não entendi o que disse. Veja, algumas pessoas dizem ter medo da morte, mas não é a morte em si que as assustam, e sim a falta de conhecimento sobre isto. Na verdade, temem o desconhecido, já que a morte não passa de uma lei da natureza, e qualquer pessoa, por menor que seja seu conhecimento, sabe disto. Sim, isto eu sei e concordo, mas e quanto à falta de alguma coisa, isto eu não entendi. Flávio ficou calado alguns minutos, como se estivesse procurando as palavras certas, para poder dizer a Jane e assim ajudá-la a compreender aquele assunto. Depois continuou. É mais ou menos a mesma coisa, só que o sentido das palavras mudam, fazendo com que o assunto se torne mais complexo. Isto ajuda muito a conseguirmos um melhor conhecimento e entendimento de nós mesmos. Agora tente acompanhar meu raciocínio. Se eu lhe disser que tenho medo de escuro, o que você imagina? Que o escuro é desconhecido para você, algo que não sabe como funciona ou porquê de existir. Mas como desconhecido, se eu sei que ao apagar uma luz sou eu mesmo que cria o escuro? Jane não soube responder. Então ele concluiu. Na verdade, o que eu sinto não é medo de escuro, e sim medo de ficar sem a luz. O escuro nada mais é do que a falta da luz, assim como a morte nada mais é do que a ausência da vida, pelo menos no modo materialista de ver as coisas, pois nós sabemos que não é assim que a coisa funciona. Porém, para aqueles que não acreditam na continuidade da vida após a morte e nos ensinamentos da espiritualidade, fica ainda mais difícil entender e aceitar isto, pois a morte sempre será algo desconhecido para eles, e com isto sempre lhes faltará o entendimento para mudarem seu comportamento diante da vida, que é o que realmente importa, não só em relação a isto, mas também sobre muitas outras coisas, que fazem com que se demorem por mais tempo num determinado estágio de sua evolução. O que eu quero dizer é que muitos temem compreender a morte, porque mesmo que inconscientemente sabem que ela nada mais é e será para cada um de nós somente uma continuação da vida, mas muitas vezes não é isto que desejamos como paraíso em nossa vida eterna. Jane ficou pensativa e tentou localizar dentro de si alguma lembrança na qual pudesse aplicar aquelas palavras. Depois disse, penso que você está com a razão. E por que concorda comigo? Quando Oscar era vivo, eu não pensava a respeito desse assunto. Sentia muito medo e acho até que acreditava que se não pensasse nisso, talvez a morte demorasse para acontecer com aqueles a quem amava. Mas depois que ele morreu, minha cabeça vivia cheia de dúvidas e meu coração oprimido doía muito por não conseguir encontrar respostas para tudo aquilo. Hoje, porém, eu sinto e compreendo exatamente tudo o que me disse. Eu acreditava ter medo da morte, por saber da ausência que ela deixaria ao levar meus entes queridos. E posso dizer que a ausência de conhecimento é que me deixou morta durante todo este tempo, impedindo-me de sentir que a vida continua além deste corpo,
E como é bom saber que um dia eu poderei reencontrar todos aqueles que voltaram antes de mim para a espiritualidade. Está vendo? O que você sempre temeu na vida não era a morte, sim a falta, a ausência de alguém. Quem sabe o que sinta na realidade não seja solidão. Jane ficou calada pensando por alguns instantes, depois respondeu um pouco triste. Pode ser que seja isto mesmo, mas vamos deixar este assunto para mais tarde. Vou chamar os meninos, pois quero que você converse um pouco com eles. Afinal, foram eles que me levaram a esta busca, como você diz. Não é justo deixá-los por mais tempo sem as respostas para suas perguntas. Jane saiu da sala e Flávio aproveitou para retomar seus pensamentos sobre as palavras de Bianor. Sabia que teria que estar atento, já que sentia haver algo de muito estranho no comportamento do seu paciente e agora futuro cunhado. Em pouco tempo, Jane voltou acompanhada dos sobrinhos. Estes correram para abraçá-lo numa demonstração de afeto e aprovação do relacionamento entre os dois. Flávio retribuiu o carinho e, atendendo ao pedido de Jane, todos se sentaram ali na sala para conversarem até a hora do jantar. As crianças estavam entusiasmadas com as respostas obtidas para suas dúvidas através de Flávio, que numa linguagem muito simples explicava sua crença e as razões pelas quais, sendo ele um homem da ciência, já que era médico, havia começado a estudar e a praticar as lições da espiritualidade. E em poucas horas de conversa, foi com alegria que Jane ouviu o comentário de Henrique. Está vendo, titia? Eu não disse que não fazia sentido nós nascermos só para depois morrer e acabar. Todos riram com estas palavras, e Flávio não pôde deixar de elogiar o pensamento lógico do garoto. É isto mesmo, Henrique. Você é muito importante, e Deus jamais o criaria para depois deixar que a morte o destruísse e acabasse com todas as suas experiências, com toda a evolução que você tenha conseguido numa vida. Porém, ao terminar de dizer isto, todos tiveram a atenção voltada para Bianor, que descendo as escadas foi logo se colocando contra o que ouvira. Doutor, me desculpe, mas não gostaria que ficasse dizendo estas besteiras para os meus filhos. Mas não são besteiras. Eu nunca diria algo sem que tivesse plena convicção do que estou dizendo, principalmente para duas crianças tão inteligentes e sensíveis como estas. Sente-se aqui, Bianor, disse Jane, levantando-se para dar lugar ao irmão naquela roda de conversa. E é bom ir devagar com as palavras. Flávio só está tentando ajudar as crianças a entenderem a vida, mesmo que de um modo diferente do seu. Bianor percebeu a censura da irmã e ponderou um pouco no seu tom arrogante de falar. Acontece, doutor, que ouvi tudo o que disse para os meus filhos e não acredito em uma palavra sequer do que tenha dito. No que o senhor acredita? Perguntou Flávio tranquilamente. Bianor ficou um pouco sem jeito e até decepcionado, pois esperava que Flávio tentasse defender suas ideias numa discussão fervorosa, e ao invés disso, ele queria saber no que ele acreditava. O homem não sabia o que dizia mesmo, pensou Bianor antes de responder. Eu acho que nascemos, aproveitamos a vida e quando não podemos mais fazer nada de bom aqui, morremos e ponto final. Só isso. Não, acho que temos uma alma, e ela vai embora para outro lugar, mas não fica nesse nasce e morre que você chama de reencarnação. Bom, então nós acreditamos na mesma coisa. Jane olhou para ambos e viu a contrariedade no rosto de Bianor. Sabia que o irmão não gostava desse jogo de palavras. Flávio, por sua vez, continuava sereno, e em seu rosto, um leve sorriso nos lábios fez Jane sentir-se bem em manter o silêncio. Não, eu não concordo com nada disso, afirmou Bianor. Calma, não precisa se exaltar que eu explico. Todos nós acreditamos na verdade, e ela é uma só para todos. Porém, cada um expressa isso da sua maneira, de acordo com as experiências pessoais pelas quais tenha passado. Como assim? Perguntou Bianor, perdido com as palavras. Nós dois acreditamos na vida como uma coisa boa e proveitosa, e na existência da alma ou espírito, que após a morte vai para outro lugar, outro plano ou mundo, não é isto? Sim. Nossa diferença, Senhor Bianor, é simplesmente o fato de termos passado por experiências diferentes na vida, que me levaram a crer nisto de um modo e o Senhor de outro. Não estou entendendo, insistiu ele um tanto contrariado. O Senhor não acredita na reencarnação, mas isto não muda o fato de saber que há dentro deste corpo uma alma. E eu, no meu modo de pensar também, mas optei por aceitar a reencarnação como respostas para as minhas dúvidas.
Isto não altera o fato de ambos acreditarmos que somos almas eternas, não é? Bianor ficou pensativo. Não queria que os filhos pensassem que ele não sabia das coisas, mas tinha que concordar até ali com o que Flávio dizia. Bem, até aí eu concordo. Então está ótimo. Podemos encerrar o assunto felizes por havermos chegado a um senso comum. Todos nós aqui concordamos que somos seres eternos em aprendizado, e é isto que importa, e que a morte é simplesmente uma passagem para a alma alcançar o outro lado. Bianor ficou sem saber o que dizer e, por isso mesmo, achou melhor concordar. Sabia que não teria argumentos para continuar uma discussão com Flávio, que, ao contrário dele, se mostrava muito seguro de tudo o que dizia. Bom, já que podemos encerrar o assunto, vamos para outra sala onde o jantar está servido, disse Jane, percebendo que aquele era um bom momento para interferir. Os meninos se levantaram para acompanharem o pai até a sala de jantar. Estavam felizes por ver que este iria jantar com eles. Jane aproveitou para dizer a Flávio o que sentia. Você deve ir devagar com meu irmão. Ele não gosta de ser desafiado e é muito radical em suas opiniões. Não se preocupe, jamais irei além do que ele possa ouvir. Não quero criar nenhuma situação desagradável, pois adoro você e já aprendi o que estes lindos olhos verdes querem dizer quando me fixam com este brilho. Jane corou ao ouvir estas palavras e ao sentir o abraço de Flávio, que com um beijo deu por encerrada aquela conversa, mesmo sabendo que aquela seria a primeira de muitas outras que ainda viriam.